Deus, pela irmã Daniela também, em nome de Jesus, por estar buscando a presença de Deus constantemente, e que Deus venha abençoando também a vida dele de Paulo, que entregou sua vida para Jesus com o tempo aí e está sempre buscando a presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E a irmã Lúcia, obrigado por ter vindo hoje, em nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome de Deus. Eu sou grato muito a Deus também por a senhora estar aqui, e é uma satisfação muito grande de nós todos estarmos reunidos aqui. Sei que é um lugar, né, irmão, uma garagem, mas a Bíblia diz, né, irmão, que buscais-me e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. É muito maravilhoso esse versículo que fala sobre esse lugar de busca. Buscai-me e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. E quando nós saímos da nossa casa com convicção e com o propósito de dizer, eu vou buscar o Senhor, a gente volta transformado para casa pela presença de Deus. E é isso que Deus se agrada da vida de um cristão, quando nós saímos com fome e sede da palavra de Deus. E diz, eu estou com sede, eu vou buscar a presença de Jesus, eu vou buscar a presença do Mestre, vou buscar a presença do Senhor. E a Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. E eu vou estar ministrando nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Queria que você abrisse suas Bíblias comigo, lá no livro de João. Gente, você que muitas vezes se confunde, mas é a epístola de João, ou é o livro de João? O livro de João, amém, irmão? Lá no livro de João, capítulo 6. João capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Vou estar colocando a mensagem. Vou estar colocando a mensagem aqui, para que nós venhamos ler. E para que você venha entender, João 6, dá para enxergar, irmão? Um pouco, se não der, diga em nome de Jesus. Olha, vamos ler comigo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga glória a Deus. Fala assim, irmão, na palavra de Deus. João capítulo 6, versículo de número 1. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 14. Fala assim a palavra de Deus. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado da Galileia. Para o outro lado da Galileia. Que o de Tirinhadés, versículo 2 fala: a grande multidão o seguia porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Versículo 3: e Jesus subiu ao monte e assentou-se na onde? Ali, com seus discípulos. Aí no versículo 4, continuando a leitura da palavra de Deus, fala: e a Páscoa, a festa dos judeus, estava o quê? Próximo. Então Jesus
levantando-se os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, e disse-lhe quem? Diga Filipe. Diga, quem foi que falou? Diga Filipe. E disse-lhe Filipe: onde compraremos pão para este comeres? Aí no versículo 6 fala a palavra de Deus: mas dizia isto para experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. E Felipe respondeu, de novo, Felipe responde. E Felipe respondeu dizendo-lhe 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, mas que isto é para tantos. E no versículo 10, e disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. No número de quase 5 mil. Lá no finalzinho, irmão, do versículo 10, olha lá. De quase 5. Está dando para ver, pessoal? De quase 5 mil. Aí no versículo 11 fala a palavra de Deus: e Jesus tomou os pães e havia dado graça. Repartiu pelos seus discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto ele queria. E no versículo 12, continuando, fala a leitura da palavra. E quando estava saciado, disse-lhe aos seus, ele disse a quem? Aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolhemos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços de 5 pães de cevada, que sobrejaram aos que havia comido. Essa palavra aqui fala cofas, ou fala sobre cesto, né, gente? Traduzindo, cesto. Sobrou e encheram 12 cestos e de pães de cevada, de pedaços de pão de cevada. Irmão, quando nós começamos a falar sobre Jesus, sobre esse Jesus maravilhoso que nós vimos, esse Jesus maravilhoso que faz o sobrenatural acontecer, eu queria pregar sobre esse trecho aqui. Eu queria que você olhasse para essa tela que está aqui. Eu queria que você lesse esse trecho comigo. Diga: Deus do impossível. É esse tema que eu quero pregar sobre essa tarde, sobre nossas vidas.
Deus do impossível. Irmão, nós servimos um Deus extraordinário. Nós servimos um Jesus extraordinário. Um Jesus que tem um controle sobre tudo em suas mãos. Um Jesus que tem todas as respostas que nós proclamamos, que nós falamos. Só que eu queria que você lesse aqui em João capítulo 6, versículo de número 1. Leia o tema em cima, a multiplicação de quê? De pães. E a Bíblia fala que depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E a grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Irmão, a multidão, ela seguia a Jesus. A Bíblia fala que a multidão, ela seguia a Jesus pelos sinais que elas viam que Jesus fazia, que ela via que Jesus curava, que por onde Jesus passava, Jesus fazia cego enxergar, que por onde Jesus passava, leprosos eram curados. Aí do nada, Jesus vai transformar o vinho, Jesus faz milagres, sinais. E a gente está falando sobre esse Jesus maravilhoso nessa tarde. Que essa multidão, ela começou a seguir Jesus. Porque no versículo 2 fala, a grande multidão seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Imagine você que está no seu lugar aí, e você tem uma pessoa enferma na sua casa, e do nada Jesus passava diretamente na sua casa e algum membro da sua família ser curado. E você olha assim, e pelos sinais, pelas coisas, imagine aquele povo de antigamente, ele vendo essas maravilhas, o extraordinário que Jesus fazia. E ali uns iam falando para o outro, olha, esse homem é o Messias que vem, que está curando. Olha, ele curou um cego, olha, ele curou uma mulher que havia sofrido dos frutos de sangue mais de 12 anos. Olha, ele ressuscitou Lázaro. Aí do nada as pessoas começavam a ouvir. E elas começavam a dizer, eu quero ver, eu quero chegar próximo dele. A Bíblia fala, irmão, que uma grande multidão começou a seguir Jesus. Só que Jesus, ele se encontrava com os seus discípulos. No versículo 3 fala, e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Quando Jesus, ele subiu ao monte e se assentou com os seus discípulos, logo veio aquela grande multidão. Imagina eu chegar perto de Daniel, chegar em um lugar e dizer, onde você está nessa caçada? E do nada uma grande multidão chega, necessitando de algo. Aí foi exatamente nessa passagem que fala, Jesus, ele subiu a um monte e se assentou com os seus discípulos. Aí chega quem? Diga a multidão, uma grande multidão. Aí quem estava com Jesus, a Bíblia relata que Filipe, um discípulo de Jesus, ele perguntou, nossa, tem muita... Imagina ele falando, nossa, tem muita gente. Tem muita gente aqui. Jesus, tem muita gente aqui. E como é que nós vamos comprar tanto pão para alimentar tanta gente? Hoje nós estamos lendo essa passagem sobre a multiplicação dos 5 pães
e 3 5 pães e 3 peixes. Aí eu quero que você leia no versículo de número 4. Fala assim: a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, e disse-lhe a Felipe: onde compraremos pães para que este comeremos? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus, ele já sabia, irmão, o que ele havia de fazer. Aí no versículo 7 fala: e Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Aí no versículo 8 fala: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevados e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Olha para cá. Os discípulos disseram: olha, tem um rapazinho aqui que tem 5 pães e 3 peixinhos. Mas o que é isso para tantos que estão precisando, que estão com fome? Aí quando nós lemos aqui o Deus do impossível, a gente muitas vezes o nosso erro é de nós só olhar com os olhos carnais. Mas a gente tem que olhar pela fé. Que Jesus, ele é um Deus de milagre. Jesus, ele é um Deus do impossível. Que nós servimos um Deus do impossível, o que faz o extraordinário acontecer. Aí o discípulo diz: o que é isso para tantos? No versículo 19 ele fala isso: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Eles estavam olhando ali para aquele 5 pães e 3 peixinhos. Eles estavam olhando para aqueles 5 pães e 3 peixinhos e olhando para aquela multidão. Gente, imagine você for pregar na igreja nova e tá aquela multidão. E do nada você começa com as pernas a ficar assim. E a glória. O que é que eu vou falar? Os discípulos, eles dizem: o que é isso para tanto? Mas Jesus é o cara, irmão. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele tem tudo em suas mãos. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Mas no versículo 10 fala: e disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentando-se, pois, os homens, em número de quase 5 mil pessoas. 5 pães e 3 peixinhos. Irmão, ali Jesus pega aqueles 5 pães e 3 peixinhos. Jesus pega. Aí quando Jesus pega aqueles 5 pães e 3 peixinhos, Jesus, a Bíblia fala que Jesus tomou os pães, diz que Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu
pelos discípulos, e os discípulos pelo que estava assentado, igualmente também os peixes, quantos eles queriam. Jesus ele dá graça, Jesus ele dá graça ao Pai. Para os 5 pães e 3 peixes ele dá graça ao Pai. Reparte com o seu discípulo. Olha, vai entrega a multidão. E ali, irmão, eles começam a repartir os pães e os peixes. E depois que todo mundo comeu, encheu a sua gente que diz bucho, né? Gente que se alimenta diz, ó, chega bucho. Enche a barriga. Né, gente? Tem gente que passa, tem que dizer assim, e aí, você encheu o bucho? Você encheu a barriga, você encheu o estômago. Tem várias formas de falar, né, irmão? E ali, irmão, Deus, Jesus, Ele faz esse milagre, esse outro milagre maravilhoso. Ele multiplica, Ele dá graça ao Pai e manda os discípulos distribuir. E tendo todo mundo comida, irmão. Ali Jesus fala, Jesus manda que reconheça todos os pedaços que sobram. Olha para cá, todos os pedaços que sobra. E recolheram, pois, no versículo 13 fala, e recolheram, pois, e encheram 12 alcofes. Aí fala cesto, né, irmão? 12 cestos, aqui fala alcofes, de pedaço dos 5 pães de cevada, que sobrejaram aos que havia comido. Ali, irmão, eles tinham se alimentado. Eles foram lá na direção de Jesus. Jesus alimentou toda aquela multidão. Só que depois que ele comeu, depois que sobrou, Jesus mandou ele recolher. Jesus escolheu quantos discípulos? 12 discípulos. Quanto seja de pedaço de pão sobrou? 12. Olha que extraordinário. Só que Jesus ele olha para nós hoje. Aí eu começo a imaginar nesse Deus do impossível, esse Jesus extraordinário. E eu começo a imaginar esses pedacinhos de pães. Pode ser quantas vezes nas nossas vidas, na nossa caminhada, nós se encontra só o caco, só o pedaço. É ou não é? A nossa vida espiritual é de altas e que? De baixo. Eu como pregador da palavra de Deus, eu como pregador da palavra do Senhor, irmão, eu vou falar uma coisa aqui muito importante. E eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Eu sou só apenas um pregador e aprendo a cada dia com Jesus. Só que esse Jesus é tão maravilhoso que Ele faz coisas extraordinárias na minha vida, na sua vida, na vida de muitas pessoas. E Ele nos deixa apaixonados por Ele. E o engraçado é quando nós conhecemos quem é Jesus, a gente não consegue viver mais longe dele. A gente não consegue, é como se não houvesse vida. Mesmo que a gente vê o milagre acontecer.
mas ainda Ele continua sendo a nossa maior bênção. Aí quando eu começo a olhar para esses pedacinhos de pães que Jesus manda recolher, eu começo a refletir. Irmão. Começo a refletir. Jesus disse: olha, recolhei, pois, os pedaços. Recolhei, pois, e enche as 12 cestas de pedaços dos 5 pães de cevados que sobrejaram ao que havia comido. Aí quantas vezes nas nossas vidas, irmão, nós se encontramos assim só um pedaço, e nós servimos um Deus do impossível, que Ele nos restaura. Quando nós não temos força, Ele restaura a nossa vida, restaura a nossa fé. Quando nossas coisas estão poucas na nossa casa, mesmo que não venha ter do melhor, mas Ele não deixa faltar, Ele multiplica. Olha para cá. É isso, o Deus do impossível. É o Deus que nós servimos. É o Jesus que multiplicou os 5 pães e 3 peixinhos. Só que o mais chamativo dessa mensagem, que me chama a atenção, é que no versículo de número 14 fala: e vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Havia uma mensagem, havia uma profecia que dizia que o filho que dizia que Jesus viria, o Messias. Aí estava João Batista preparando o caminho de Jesus. João Batista dizia: arrependei-se, porque é chegado o reino de Deus. Aí imagine, irmão, no dia de hoje, quantas multiplicações Deus tem feito nas nossas vidas. Quantas coisas Deus tem multiplicado, quantas coisas extraordinárias Deus tem feito nas nossas vidas, e Deus ainda irá fazer. Só que quando Jesus manda recolher aqueles pedacinhos de pães, eu imagino que aqueles pedacinhos de pão eram como se fosse uma vida. Jesus dizendo: recolhei todos, para que nenhum se perca. E eles foram botados na cestinha. Aí muitas vezes, irmão, a gente abre nosso armáriozinho, tem mês que está um pouco, tem mês que multiplica. É ou não é? Tem mês que você guarda dinheirinho no final do mês, tem mês que não dá para você guardar nada. Mas do nada, Jesus multiplica. Aí esse jovem, eu quero falar sobre esse jovem, o Deus do impossível. Esse jovem entrega a Jesus tudo que ele tem. Diga tudo. Tudo que ele tem. Era o quê? 5 pãozinhos e 3 peixinhos. Eu quero dizer para você, Deus, para abençoar, olha para cá, a vida sua vida, muitas vezes nós vamos ter que abençoar alguém.
Muitas vezes, para Deus abençoar nossos filhos, ela vai receber. Às vezes a bênção é tão grande, Deus tem para nós, que nós temos que abençoar pessoas. Só que aquele jovem tinha naqueles 5 pãozinhos e 3 peixinhos. Aí você entrega tudo para Jesus. Aí olha o milagre que aconteceu. Olha que colheita maravilhosa. Que coisa extraordinária. Aquele jovem, imagina que aquele jovem vivenciou estar próximo de Jesus, face a face, e ver um milagre acontecer, e o seu nome ser lembrado na Bíblia, na palavra de Deus até hoje. E o que eu vejo mais lindo é que ele entregou tudo o que ele tinha. Ele poderia dizer não. Acho que a multidão subir. Eu estou com fome. Eu preciso me alimentar. Mas não, ele não fez isso. Ele deu. E quando Jesus pegou, Jesus deu graça ao Pai e abençoou aqueles pão, aquele alimento, aqueles peixinhos. Eu queria que você lesse mais uma vez, digo Deus, o impossível. Olha para cá. Eu estava falando aqui sobre Daniel que veio nós brincando, dizendo, olha, Daniel está com desemprego. Está que nem a Rochelle, o marido tem desemprego. Olha o Deus do impossível. Quantas vezes foi dando nossa conversa, eu disse, não, nós vamos confiar em Deus, Deus abre porta para você. E Deus abriu quantas? Só que muitas vezes nós deixamos a circunstância nos tomar, olha para cá. Muitas vezes nós deixamos a circunstância tomar. Muitas vezes nós não enxergamos as coisas como elas são. Muitas vezes o que falta em nós é um pouco de loucura. Eu quero falar isso, um pouco de loucura. De crer, de dizer, poxa, eu vou crer que vai acontecer. Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Nem quando isso não acontece nas nossas vidas, porque nós mesmos pensamos negativo. Diz, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo, acho que isso, aí termina. A gente tem que pensar positivo. A gente tem que pensar que nós sermos Jesus, um Deus do impossível.